E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje eu vou falar um pouco sobre a redação da FUVEST em especial, né? Normalmente eu já falo bastante aqui sobre a redação do Enem, mas dessa vez eu vou falar sobre a FUVEST. Então, se você tem dúvidas, né, de como funciona, de como você pode melhorar na redação, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas para estudar mesmo e que vai te ajudar nesse período de preparação. Mas antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Vamos lá então. Primeira dica. Ter noção da tipologia textual. Eu acho que esse é o primeiro passo, na verdade, porque a gente sabe que a tipologia textual cobrada na FUVEST é dissertativa argumentativa. Então, a partir disso, você já consegue ter uma noção de como você vai estruturar a sua redação. Em torno de 4 a 5 parágrafos, né, que normalmente a gente observa uma redação nesse estilo, nesse formato. Só que eu recomendo que sejam 4 parágrafos. Por que não 5? Porque assim, a gente tem a introdução, a conclusão e os dois desenvolvimentos, né? Tem gente que coloca sempre, às vezes, né, no caso. Eu acho que mais usualmente a gente observa, comumente a gente observa mais dois desenvolvimentos, né? O D1 e o D2. Só que tem gente que gosta de colocar também o D3. Só que eu acho que quando você divide assim, o parágrafo fica muito pequeno. E o ideal do desenvolvimento é a argumentação. É você trazer mesmo informação a respeito do tema. Então, o ideal, por isso que eu prefiro, é que sejam dois desenvolvimentos, né? O D1 e o D2. Porque aí você consegue estruturar e organizar o seu projeto de texto em 2 parágrafos. Você não evita, você não engole, né, digamos assim, informações a respeito do tema. E fica muito mais aprofundado a sua ideia, né, de certa forma. Porque quando você deixa poucas linhas em cada desenvolvimento, você vai reduzir o que você vai trazer de informação, de explicação sobre o tema. Então, seu posicionamento crítico, por mais que tenha, né, tanto um D1 como um D2 e um D3, vai ficar muito deslocado entre cada parágrafo. Então, por isso que eu recomendo mesmo que sejam 2 de desenvolvimento, o D1 e o D2. Então, como a gente sabe que a tipologia textual cobrada é dissertativa argumentativa, e essa é a primeira dica, ter essa noção, né, da estrutura e da tipologia textual, a gente já pode definir uma estratégia. Como assim? A gente sabe, né, que por conta disso, então a gente tem que estruturar e fazer o nosso texto em cima de 4 parágrafos, né? Introdução, D1, D2 e conclusão. Na introdução, o ideal é que você tenha em mente, né, que o repertório ele é opcional. Você coloca se você quiser, né? Isso já é diferente do desenvolvimento. O desenvolvimento é obrigatório. A gente precisa colocar um repertório sociocultural, uma alusão mesmo que relacione com o tema e que a gente traga áreas de conhecimento de fora na redação. Só que na introdução é opcional. Se você quiser também já começar falando do tema da redação, pode ser também, não tem problema nenhum. E aí, como você coloca o tema, você já inicia trazendo seu posicionamento crítico, sua tese, né, entre aspas, e também o projeto de texto. Como você vai estruturar no decorrer da sua redação, né, as informações, as ideias. Então, assim, o projeto de texto eu sempre digo, ou você pode colocar com causa 1 e causa 2, ou então causa e consequência, ou também ponto positivo e ponto negativo. Normalmente esse do ponto positivo e ponto negativo é mais difícil porque, como eu posso dizer, depende também muito do tema. Às vezes tem temas que não tem ponto positivo ou também não tem ponto negativo, então depende muito. Mas o certo mesmo, mais o certeiro é causa e consequência, ou causa 1 e causa 2, né? 2 causas do problema. Eu gosto particularmente, eu prefiro causa e consequência. Então eu sempre falo da causa do problema e um D2 da consequência do problema. E é basicamente isso na introdução. Se você não coloca um repertório, você já apresenta, né, já expõe logo o tema, apresenta a sua tese e o projeto de texto. É basicamente isso. Mas caso você coloque um repertório na introdução, aí você tem que relacionar com o tema sempre, ele não pode estar ali solto no seu texto, tem que ser inserido de uma maneira intencional, né, de certa forma. E aí com isso você apresenta a tese também e o projeto de texto. É sempre nessa ordem, não tem segredo. Então essa é a estrutura da introdução. Falando agora do D1, o D1 basicamente a gente precisa colocar o projeto de texto no início e argumentar. Já é diferente um pouco da introdução. Por quê? Porque na introdução é só uma citação do projeto de texto. Você só vai citar a causa do problema. No desenvolvimento não. Tanto no D1 como no D2, além de você colocar o projeto de texto, você tem que argumentar. Então é onde você vai trazer exemplos, explicações, onde você vai mostrar o que você pensa sobre o tema, sempre na terceira pessoa do singular. Então é basicamente isso. No desenvolvimento, essa que é a diferença no caso, né, entre a introdução e o desenvolvimento. No desenvolvimento, a gente vai ter que argumentar. Precisa argumentar. E o ideal é que seja em torno de umas 4 a 5 linhas só de argumentação, só falando do tema. Porque se você se prende, por exemplo, em um modelo pronto, foca mais na alusão, você vai estar fugindo do tema. Você não está falando do tema. Então o ideal é que você foque mais e que você dê uma maior atenção justamente na argumentação. E é o que eu sempre digo aqui no canal. A argumentação é muito importante. Você tem que detalhar, tem que trazer informação sobre o tema.
tem que mostrar mesmo o seu posicionamento crítico. E aí depois disso, você coloca o repertório, que como eu já falei também, o repertório dessa vez é obrigatório, você tem que colocar um repertório sociocultural, e com isso você relaciona com o tema e finaliza. É basicamente isso o que a gente tem, né, a estrutura no caso, de acordo com esse ideal da tipologia textual, que é a dissertativa argumentativa, do parágrafo de desenvolvimento. É basicamente isso. Falando agora da conclusão, nós sabemos, né, que a conclusão é também super tranquila, entre aspas, dependendo do tema. Então é onde você vai trazer mesmo essa proposta de intervenção. E o ideal é que você responda aquelas 5 perguntas, né? Quem é o agente social? O que ele vai fazer? A ação, no caso. O modo e o meio. Como isso vai ser feito? A finalidade. Qual é o intuito disso? E o detalhamento, que é onde você aprofunda mais a sua ideia a respeito da proposta de intervenção. Como ela deve ser efetivada na prática. E depois, por fim, a gente também tem um fechamento. E, assim, o parágrafo, né, de conclusão também é super tranquilo. Só responder as 5 perguntas e ter um fechamento também bacana e tudo, que eu acho que já é o essencial, já é o suficiente para você se dar bem nessa primeira etapa da redação, né? Que é justamente você ter essa ideia da tipologia textual e de como você deve organizar cada parágrafo de acordo com as ideias, com as informações, com a estrutura em si. Porque a partir disso, porque isso é a base na verdade, né, galera? É a base da redação. Se você não segue isso, o resto vai desandar por completo. Então, essa é a primeira dica. Tenha uma noção da tipologia textual, tenha uma noção da estrutura, como você deve organizar suas ideias em cada parágrafo, né? O D1, D2, introdução, D1, D2 e conclusão. Porque a partir disso, você já vai estar meio caminho andado no que diz respeito à redação, em especial, né, a redação da FUVEST. Segunda dica, questão de repertório, né, e de vocabulário também. Primeiro, o repertório, o ideal é que você traga um repertório que seja um pouco diferente dos demais, né? Porque, assim, Platão, Utopia, né, de Thomas More, República, deixa eu ver, Aristóteles, Durkheim. Normalmente tem alguns autores, né, como esses e algumas obras que são muito clichês, que já todo mundo já coloca na redação. Então, para você se destacar e para você se dar bem na redação da FUVEST, o ideal é que você coloque um repertório diferente, que ninguém nunca tenha colocado, pelo menos. Eu me lembro que ninguém nunca tenha colocado, ou que já tenha colocado, mas poucas pessoas tenham colocado, né, no caso, porque dessa forma você consegue se destacar das outras redações. Então você tem que ser inteligente nisso também. Não coloque um repertório qualquer, tem que colocar, claro, um repertório que tenha relação com o tema, que você possa relacionar com o que você está discutindo no seu texto, mas também que seja um repertório diferente, inovador, porque só assim você vai se dar bem na redação, você vai se destacar, né? Vai ter um diferencial no seu texto. E isso é muito bom, isso é muito produtivo, de você ter noção mesmo, de você aplicar na sua redação. Além disso, do repertório, uma outra questão também que é muito importante é a ideia do vocabulário. Você também tem que colocar palavras diferentes no seu texto. Não é para ficar repetindo sempre a mesma palavra. Então, por exemplo, sociedade. Então, toda hora no seu texto, quando você precisar colocar essa palavra sociedade, você vai ficar sempre repetindo ela, não tem muito sentido. Então, pode substituir por população, comunidade, coletividade, público, né, povo, pessoas. Então, assim, o ideal mesmo é que você tenha em mente isso, que é muito importante, né, de fato, essa variedade de informações, essa variedade de palavras, de vocabulário. Porque só assim o seu texto vai ficar rico, né? Rico mesmo de ideias. O corretor vai perceber que você tem um bom domínio também. E querendo ou não, né, por mais que isso não seja um critério 100% analisado, isso também faz parte. É um critério que também é analisado. Não 100%, mas ali está implicitamente, né? Quando o corretor está lendo, quando a gente lê a nossa redação e vê essa repetição de palavras, fica muito pobre. Por mais que você tenha colocado no seu texto uma ótima ideia, um bom posicionamento crítico, isso vai prejudicar esteticamente também. Então não fica muito legal isso. Diversifique as palavras e se você tem dificuldade com isso, se você está iniciando e tem um vocabulário um pouco precário, recorre aos sinônimos. Tem um site que você já pode fazer mesmo a redação olhando as palavras. Então, por exemplo, você colocou sociedade e aí você não sabe uma outra palavra, né, um sinônimo que possa substituir essa palavra, para você não repetir no seu texto. E aí você abre o site, né, quando você estiver fazendo a redação, e vai substituindo, pesquisa lá um sinônimo e vai colocando, porque com o tempo, quanto mais você for praticando, você vai pegar, vai internalizar, e aí você já vai lembrar e não vai precisar repetir aquela palavra. Então isso vai te ajudar com a questão do vocabulário e vai enriquecer mesmo o seu texto. São 2 dicas, né, repertório e vocabulário, que você também tem que analisar, por mais que a maioria dos estudantes, pelo menos boa parte, acham que isso é banal, que isso é irrelevante, né, não é tão analisado, né, de fato, na redação. Isso é sim, isso está implícito no seu texto, e se você se diferencia nesses 2 aspectos, que são o repertório e o vocabulário, você também vai se dar muito bem na redação da FUVEST. Terceira dica, né, que eu acho que já é uma mistura de algumas coisas importantes também, não só em relação ao repertório, à estrutura e também ao vocabulário, mas é você ter em mente
que primeiro que seria ideal que você tivesse acesso, que você tenha acesso, né, de fato, a algumas redações que tiveram boas notas na FUVEST, né? Não precisa ser necessariamente da FUVEST, você pode pegar um outro exame, né, um outro vestibular, que tem o mesmo formato de tipologia textual, que é dissertativa argumentativa, por exemplo, o Enem mesmo. Você pode ter acesso a redações de nota 1000, para você observar os padrões dessas redações, né? Porque é muito importante isso. Você tem em mente que essas redações que tiveram boas notas, né, você pode também aplicar isso nas suas redações. Como eu digo isso, como assim? Observar os padrões, como uma pessoa estruturou a sua redação, como uma pessoa usou determinada palavra, como ela argumentou, o que ela fez, né? Então, assim, você analisa mesmo criticamente cada redação e encontra esse padrão. Não tem como eu te falar quais são esses padrões, porque também é muito relativo. Você tem que ver na prática mesmo, você tem que ler essas redações e observar, bom, nessa redação tem isso, nessa também tem isso. Pode ser uma coisa, né? Pode ser um padrão. Quanto mais você treina e usa mesmo esses padrões e lê as redações que tiveram boas notas, você também tem ótimas chances de se dar bem na redação da FUVEST, né? Um outro critério também muito importante e que está dentro dessa terceira dica é em relação à ortografia, a espaçamento, vírgula, crase, pontuação, né? Concordância nominal, verbal, como você articula os períodos distintos no seu texto, com conectivo, né, recurso coesivo, são muito importantes. Você também não pode banalizar no seu texto. Tudo isso faz parte da redação, é o corpo da redação. Então não adianta nada você argumentar bem, você trazer um repertório legal, se você não consegue estruturar, você não consegue dar corpo no seu texto. Se você comete muito erro de ortografia, isso tudo não fica legal no seu texto, fica pobre visualmente, né, e na hora da leitura também dificulta muito para o corretor, né, que está lendo. Então é importante e que você também se atente a isso, aos pequenos detalhes, porque só assim você vai se dar bem na redação da FUVEST, né? Tem uma letra legível também, eu acho que isso é o básico, eu nem precisava estar falando aqui, mas também tem que ter em mente isso, tem que pensar nessas pequenas coisas, porque isso no todo acaba sendo um critério muito importante também e que é avaliado, né, querendo ou não, na redação da FUVEST. A quarta dica está mais relacionada a esse processo de preparação quando você estiver estudando. O ideal é que você faça a redação, para você ir treinando mesmo, você tem que fazer redação, só assim você aprende, só assim você melhora nesse aspecto, nessa área que é a redação, né, em especial a redação da FUVEST. Então você tem que fazer pelo menos uma redação por semana, e aí quando você for melhorando e for percebendo que está dando certo, e aí você já pode começar aumentando essa quantidade de redações, porque só assim você vai melhorar mesmo, né? Com a prática, com experiência, porque a partir disso você já vai entender como funciona, como você argumenta melhor, o que você pode fazer para otimizar seu tempo na hora da redação, e tudo isso só vai aprender com a prática, com o treino. Então pega uma lista com vários temas de redação, vai praticando, que você vai perceber de fato uma melhora significativa. Quinta e última dica, tenha um modelo pronto. Sempre vou ficar falando isso aqui no canal, porque o modelo pronto é uma ótima forma de você entender, de facilitar mesmo, de fato, né, a sua produção textual, o seu processo mesmo de preparação, seus estudos em redação. É muito importante que você tenha um modelo pronto, porque ele já vai te dar um suporte, ele já vai te orientar mesmo como você vai estruturar a sua redação. Então a dica 1 mesmo já vai estar completo dentro do modelo pronto, você não tem que se preocupar. E isso é uma ótima forma de você otimizar seu tempo, né? O modelo já está pronto, o repertório já está ali. Então, assim, é uma ótima forma mesmo de você melhorar na redação. E é o que eu sempre digo, são modelos coringas que encaixam em qualquer tema. Então, tem material melhor que isso? Não tem. Então, aqui no canal já tem vários modelos prontos. Se você caiu de paraquedas aqui e nunca viu, eu já disponibilizei vários, então você pode ter acesso, né, com vários tipos, vários formatos. Eu faço isso porque dessa forma você consegue se identificar com algum modelo, né? Às vezes tem gente que prefere causa 1 e causa 2, por exemplo, no projeto de texto. E tem gente que prefere causa e consequência. Então dessa forma eu consigo agradar todo mundo, né? E você consegue ter acesso a essas redações, a esses modelos, né, de fato, e escolher aquele que mais for conveniente a você. Então ter modelo pronto também é uma ótima forma e uma ótima maneira de você se dar bem na redação da FUVEST, né? Porque a tipologia textual é dissertativa argumentativa e não tem muito segredo, né? Eu fiz mesmo modelo compatível com essa tipologia, né, que se encaixe, que tem relação com essa estrutura. Então é uma ótima forma também e uma ótima dica de você adotar, de você usar como material de estudo. Mas no mais é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessas 5 dicas que eu falei aqui no vídeo, né, para vocês. Caso você tenha uma 6ª, 7ª dica também, que eu não falei aqui, fala aqui nos comentários que eu estou respondendo vocês. E no geral, é isso. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.